Lucas capítulo 23. E vamos ler a partir do versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entregue o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E quero ler também em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios capítulo 15, e vamos ler a partir do versículo 3 também. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E por fim, mais uma leitura em João. O Evangelho de João, capítulo 3. E vamos ler aqui, a partir do versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só isto eu estava pensando em ler esta tarde. Com certeza todo mundo já notou que nestes versículos que acabamos de ler, estamos pensando, estamos lendo da morte do Senhor Jesus Cristo. Então, por uns minutos esta tarde, na parte final desta conferência, eu quero falar um pouco sobre a morte do Senhor Jesus Cristo. É algo muito importante na pregação do Evangelho, a morte do Senhor Jesus Cristo. Temos de destacar cada vez mais em nossas reuniões a morte do Senhor Jesus Cristo. Então vale a pena destacar nesta reunião, esta tarde, a morte do Senhor Jesus Cristo. O tema principal da pregação do Evangelho é a morte do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós que somos salvos esta tarde, somos salvos através da morte do Senhor Jesus Cristo. Então, para nós, a morte de Cristo vale tudo. Vale tudo. Nós não estamos dependendo em outra coisa. Uma religião, o batismo ou qualquer outra coisa. Nós estamos dependendo somente na morte do Senhor Jesus Cristo, em um que morreu por nós lá sobre a cruz. E graças a Deus, esta tarde,
por Ele, aquele que veio do céu. E lá sobre a cruz, como nós acabamos de ler, em Lucas capítulo 23, Ele morreu, Ele deu a sua vida. E lá sobre a cruz, Ele pagou o preço que Deus exigiu em relação à questão do nosso pecado. Então, a salvação de uma pessoa tem a ver com a morte do Senhor Jesus Cristo. A morte dele era necessária. Era necessário que Cristo morresse lá sobre a cruz. E graças a Deus, esta tarde podemos proclamar aqui nesta conferência que Cristo morreu por nossos pecados. Então, você que está conosco esta tarde, como é que fica com você? Quais são os seus pensamentos sobre a morte do Senhor Jesus Cristo? A morte de Cristo, o assunto principal da pregação de uma pessoa salva é a morte do Senhor Jesus Cristo. Até eu acredito que seria impossível ser salvo sem ter pensamento sobre a morte de Cristo. Quando Deus me salvou, eu estava pensando na morte de Cristo. Não por muito tempo, não por poucos minutos até, mas estava me lembrando da morte de Cristo. Até nestes versículos que acabamos de ler, em João capítulo 3, onde nós lemos que Cristo disse, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, por uns minutos, estava me lembrando, pensando na morte de Cristo, como Ele foi levantado sobre a cruz. E pensando assim, numa instante, eu compreendi, Cristo morreu por mim. Ele deu a sua vida por mim, um pobre pecador. E naquele momento, eu me salvei por confiar em Cristo, na morte que Ele consumou lá sobre a cruz, de uma vez por todos, graças a Deus, pela morte do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. E você, esta tarde aqui, como é que fica? Todo mundo quer estar no céu. De certo, você também quer. Mas, meu amigo, ninguém vai estar no céu sem ser salvo, sem a salvação. E deixa-me repetir mais uma vez. A salvação de uma pessoa, de um pobre pecador perdido em seu pecado, tem a ver com a morte do Senhor Jesus Cristo. Para este fim, Ele veio para morrer lá sobre a cruz, enviado por Deus até para morrer. Nós nascemos debaixo da sentença da morte. Então era necessário que Cristo morresse em nosso lugar. E graças a Deus, esta tarde temos lido que Cristo morreu em 1 Coríntios capítulo 15. A Bíblia fala muito da morte de Cristo. E o tema principal da Bíblia, da pregação do Evangelho, até do ministério da Palavra de Deus. Cristo é tudo. Então, você esta tarde, eu digo de novo, como é que fica? Você tem Cristo. A morte de Cristo, meu amigo. Aquele que morreu lá sobre a cruz. Será que a morte dele vale tudo para você? Você também está confiando nele, naquele que morreu por nossos pecados, pelos seus pecados lá sobre a cruz. Nesses versículos nós lemos, primeiramente, sobre o lugar da sua morte. É bom pensar que havia um lugar neste mundo onde Cristo morreu, onde Cristo deu a sua vida. Que lugar planejado por Deus lá na eternidade passada. Mas chegou o dia quando Cristo, nós lemos aqui esta tarde em Lucas capítulo 23, quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram. Isto fala da morte do Senhor Jesus Cristo. Que lugar! Nós que somos salvos, nós vamos lá diariamente em nossos pensamentos para aquele lugar
onde o Filho de Deus, aquele que veio do céu, que andou aqui neste mundo, e graças a Deus, pelo dia quando ele chegou a esse lugar, o lugar chamado Calvário, e ali foi crucificado lá sobre aquela cruz. Não foi uma morte fácil. A morte do Senhor Jesus Cristo foi uma morte por crucificação. E havia um lugar bendito neste mundo, lá fora da cidade de Jerusalém, onde o Filho de Deus, aquele que veio enviado por Deus, chegou ao fim de morrer para sofrer pelos nossos pecados. Não havia outra maneira, meu amigo, pelo qual podemos ser salvos, a não ser pela morte de Cristo. E ele foi lá. Depois de 33 anos neste mundo, andando aqui, um homem perfeito, graças nós damos a Deus as perfeições do Senhor Jesus Cristo. Nós falamos de um que nunca pecou, um homem que era impecável, o Filho de Deus, que o deixou em condições para tomar nosso lugar, para sofrer pelos nossos pecados, até para satisfazer a Deus em relação à questão do nosso pecado. E nós lemos aqui desse lugar onde ele morreu, onde foi crucificado. Que lugar? Eu disse, um lugar planejado por Deus. Até antes da criação do mundo, esse lugar já estava nos pensamentos de Deus. Já estava nos pensamentos de Cristo. Ele sabia que ia chegar o dia quando ia lá aquele lugar fora da cidade de Jerusalém para ser crucificado a fim de morrer. O lugar, acho que esse lugar nunca vai ser esquecido. Nunca. Será que Deus vai se esquecer desse lugar? Nunca. Nunca vai se esquecer desse lugar. O lugar chamado Calvário, onde o seu Filho foi punido por nossos pecados. Onde Ele o castigou por amor de nós, para nos dar a salvação, para nos deixar em condições para habitar com Deus eternamente. Deus nunca vai se esquecer do Calvário, nem a pessoa de Cristo. Oh, não. Nunca vai se esquecer daquele lugar onde foi maltratado, crucificado, pendurado sobre uma cruz. E ali nas trevas sozinho, Ele suportou a ira de Deus que era contra o nosso pecado. E graças a Deus Ele suportou tudo. E fez tudo. E clamou, está consumado. E foi naquele lugar que Ele providenciou uma salvação. Uma grande salvação que está disponível a todos. Em um sentido, esse lugar é um lugar muito precioso para nós que somos salvos. Calvário. Eu acho que nós que não somos salvos, nunca vamos nos esquecer desse lugar. Onde o Salvador morreu. E nós podemos dizer, hoje, pessoalmente, Ele morreu por mim. Ele morreu pelos meus pecados. O lugar onde Ele morreu já foi lá nos seus pensamentos. Já passou tempo na sua vida pensando nesse lugar. O lugar em si não tem muito significado. Mas a pessoa que estava lá, sim, é isto que deixa esse lugar um lugar muito importante. Que faz esse lugar um lugar importantíssimo. Foi Cristo, o Filho de Deus. Pensamos às vezes onde Ele nasceu. E a vida que Ele tinha quando estava aqui. Uma vida difícil. Sim, não foi fácil. Mas acima de todos os lugares,
Esse lugar onde foi crucificado é o mais importante para nós. Cristo é o lugar onde Ele morreu. Nós lemos também, rapidamente, em 1 Coríntios capítulo 15, do porquê da sua morte. Sim, é bom pensar nisso. Paulo aqui, em poucas palavras, leva-nos a pensar no porquê da morte do Senhor Jesus Cristo. Ele diz aqui neste versículo 3, Cristo morreu por nossos pecados. Sabe, nós somos pecadores. Todos nós aqui esta tarde. Eu não conheço todo mundo aqui esta tarde, mas uma coisa eu posso dizer, que nós somos todos nós pecadores. Nós nascemos aqui assim. E nascendo assim, nós temos pecado contra Deus, porque temos uma natureza pecaminosa. Mas a notícia boa é que havia que lá fora da cidade de Jerusalém, aquele lugar chamado o Calvário, ali sobre aquela cruz, Cristo morreu por nossos pecados. Nossos pecados. Foi o problema do nosso pecado que o levou aí. Sim. Esse problema que entrou bem no início. Por um homem só, o pecado entrou e também a morte como resultado. Mas havia outro, o Filho de Deus, que veio dos altos céus, deixou o seu lar celestial lá no céu e desceu para este mundo, a fim de morrer pelos nossos pecados. E ali, ele que nunca pecou, um homem perfeito, sem mancha nenhum, o Filho de Deus, foi castigado pelos nossos pecados, até ele morreu por nossos pecados. Esta é a notícia boa esta tarde. Por isso nós não estamos aqui para falar de uma igreja, de uma religião, de obras, orações, coisas assim. Não. O nosso motivo em estar aqui esta tarde é de falar de Cristo, da morte de Cristo. E de falar de que morreu por nossos pecados. E você pode dizer esta tarde em verdade, que Ele morreu pelos meus pecados. Sim, é uma verdade que Ele morreu a favor de todos, os pecados de todos. Ele pagou o preço que Deus exigiu. Pagou tudo pelo sangue que Ele verteu na cruz. Mas a salvação é uma coisa pessoal. E a pessoa verdadeiramente salva pode dizer esta tarde, sabe alguma coisa? Aquele lugar onde foi crucificado foi o lugar onde Ele morreu por meus pecados. Meus pecados. Eu estou contente hoje, esta tarde, que eu tenho um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que morreu por meus pecados. Até eu digo de vez em quando estou falando, quando estou pregando a mensagem do Evangelho, quando Ele vier, quando voltar, eu vou ver um homem que morreu por mim. Imagine. Assim vai ser uma coisa, até a gente não tem palavras para explicar essa tarde. O que vai ser ver o Senhor Jesus Cristo, toda a sua glória, sua majestade, mas nós vamos nos encontrar como um homem que morreu por nossos pecados. Que maravilha! Maravilha para mim é que tem que morreu por nossos pecados. Você pode ser salvo esta tarde. Eu não sei nada quanto à sua vida. Não precisa saber de nada. Não. Mas uma coisa eu posso afirmar e dizer para você, que um pecador perante Deus, que tem pecado, que está condenado, culpado diante de Deus, que tem que já morreu
pelos seus pecados lá sobre a cruz. Ele fez tudo e nós cantamos, tudo Cristo já tem feito e com perfeição. Deus com isto satisfeito dá-nos salvação. Por isso eu digo, é impossível, eu acho. Quem sabe estou errado, mas para mim é impossível ser salvo sem ter pensamento sobre a morte de Cristo, porque a morte de Cristo é tudo quanto à salvação. Até a salvação é uma coisa bem simples, porque a salvação vem por entender que Ele morreu por mim. Ele deu a sua vida por mim. Não é a questão de entender, compreender, explicar, não, saber tudo quanto à morte de Cristo. Não, por isso é pela fé, por confiar em Cristo que morreu lá sobre a cruz. Outra coisa, rapidamente, em João capítulo 3, estava pensando, porque estamos lendo aqui, nesses versículos, até Cristo mesmo está falando. Ele está falando da sua morte, como Nicodemos. Estava pensando aqui no potencial da sua morte. Tem 2 versículos aqui importantes. Versículo 14 fala da morte do Senhor Jesus Cristo. Mas versículo 15 nós temos a palavra, até a palavra de Deus, que diz aquele que nele crê, não pareça, mas tenha a vida eterna. Que bom que Ele foi levantado. Que bom que Ele morreu por nossos pecados lá sobre a cruz. E mais do que isso, Ele ressuscitou ao terceiro dia. A prova que Deus está satisfeito com a obra dEle, com tudo que fez lá sobre a cruz. Nós falamos agora de um homem que não somente morreu, mas um homem ressurrecto, que voltou para o céu, que está sentado lá à destra de Deus, o mesmo que um dia morreu lá sobre a cruz. E sabe, Ele tem como, melhor dizer, Deus tem como lhe salvar. Até todo mundo pode ser salvo, porque nós lemos aqui aquele que nele crê. Não tem ninguém excluído. Pode ser o maior pecador por aqui, com uma vida pecaminosa, com muitos pecados, mas uma pessoa, um pecador arrependido, até sentindo muito a gravidade do problema do seu pecado, até com temor de morrer em seu pecado, de estar no inferno eternamente, arrependido e levando a sério. Deus diz, aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Pode tê-la hoje, por uma simples fé no Senhor Jesus Cristo. Está vendo como a morte de Cristo é importante? Até nós vamos nos lembrar da morte de Cristo por toda a eternidade. Nós vamos cantar do sangue dele que fala da sua morte lá sobre a cruz eternamente. E na salvação de uma pessoa, a morte de Cristo é tudo. Vale tudo. E Deus diz, vou repetir, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E por fim, porque está na hora para parar. Voltando para Lucas, capítulo 23. Eu quero me servir de algo aqui que é triste. E deixar este pensamento com todo mundo aqui nesta conferência, na saída agora. O perigo de ouvir até saber da morte de Cristo e ainda acabar no inferno. Nós lemos de 2 homens. Eu não preciso entrar em detalhes agora. Um que aproveitou, se salvou. Pela fé no Senhor Jesus Cristo. Num instante ele se salvou. O outro, o amigo dele, com um coração duro. Um homem pecador mesmo.
criminoso ele era. Mas havia salvação para ele também. Mas na sua incredulidade, ele morreu em seu pecado. E bem do lado de Cristo, ele foi para o inferno. Ele chegou nas profundezas do inferno. Hoje de tarde ele está lá. Saiu daquele lugar chamado caveira. Partiu desse mundo do Calvário. Imagine os pensamentos dele agora, se lembrando de Cristo. O lugar onde ele morreu, até onde o amigo dele aproveitou e se salvou. E ele, na sua incredulidade, morreu em seu pecado. E hoje de tarde está longe de nós, longe do céu. Ele está nas trevas, sofrendo e vai sofrer eternamente. Oh, meu amigo, essa tarde, tome cuidado. Você que está bem avisado, que você que tem muito conhecimento da mensagem do Evangelho, da morte de Cristo. Você tem pessoas aqui esta tarde, criadas, ouvindo a mensagem do Evangelho, mas não são salvos ainda. Oh, tome cuidado que você também não morresse. Morrer em seu pecado, para acabar nas chamas eternas. Tem apenas dois destinos, o céu e o inferno. E sabe uma coisa em terminar? Todo mundo lá no céu vai se lembrar da morte de Cristo. Eu acredito que todo mundo lá no inferno, num sentido, vai se lembrar da morte de Cristo. Que pensamento, que calamidade. Melhor se nunca tivesse nascido do que viver e morrer em seu pecado, para acabar nas chamas eternas. Deus diz àquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte de Cristo, oh, como é importante. Vamos orar. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.